Bom dia, gente. Meu nome é Priscila e eu vou falar sobre a articulação entre a álgebra e a aritmética. Bom, como as minhas colegas já falaram, atualmente, a aritmética ela é ensinada nos ensinos iniciais, nas séries iniciais do ensino fundamental, e depois, lá no final do ensino fundamental, é que entra com a álgebra. E aqui a gente quer mostrar que a gente pode trabalhar a aritmética e a álgebra uma junto com a outra, porque uma colabora com a outra. Quando a gente fala de aritmética, a gente também está falando de noção de álgebra, tá? Então, por exemplo, quando a gente ensina lá na quinta série, as propriedades das operações, principalmente das operações da adição, lá a gente já está introduzindo noções de álgebra. Lá na propriedade reflexiva, por exemplo, 2 é igual a A, isso significa que A é igual a 2. Então aí eu já estou introduzindo a álgebra. E quando a gente mostra isso para o aluno, já as noções de álgebra lá no iniciozinho, quando a gente está ensinando a aritmética, para ele, quando ele pegar a aritmética lá no finalzinho do ensino fundamental, vai ficar mais fácil. Por quê? Porque ele já vai estar mais... ele vai saber que aquilo ali, ele já viu aquilo ali. Em algum momento ele viu aquilo ali, lá na propriedade também aditiva, quando a gente faz A igual a B, se A é igual a B, A mais 2 é igual a B mais 2. Eu também já estou introduzindo noções de álgebra aí. E muitas vezes isso passa de maneira muito mecanizada, Só fala assim, se A é igual a B, A mais 2 é igual a B, é igual a B mais 2, Não fala na questão igual, por exemplo, a gente colocou aqui, se a gente estiver trabalhando com o equilíbrio da balança, que depois eu vou falar, a gente tem que estar mostrando para o aluno que não é simplesmente, passa para lá para o sinal trocado. Por que passa para lá com o sinal trocado? Por quê? Alguém alguma vez já parou para pensar nisso, Por que vai para o sinal contrário? Por quê? Por questão do equilíbrio, que eu vou estar falando aqui depois na atividade da balança. Bom, então o que a gente quer dizer com isso? Que a aritmética e a álgebra, elas têm que ser trabalhadas de maneira articulada, uma contribuindo com a outra, Quando a gente começar a falar de aritmética, a gente já pode estar introduzindo a noção de álgebra. A gente não precisa ficar falando só de números e operações, para que quando nós, lá no 7º e no 8º ano, começarmos a falar de álgebra, eles já vão estar fazendo a ligação de letra com número, porque a letra nada mais é que um número, E também eles têm muito problema, com o sinal de mais e igual. O mais e igual na aritmética é a mesma coisa na álgebra. Não deixa de ser mais, não deixa de ser igual. Mas os alunos têm muita dificuldade. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar a letra com um número. E quando a gente já introduz isso lá no ensino da aritmética, quando estiver falando de álgebra, eles já vão conseguir fazer a ligação, da letra com o número das operações, que as operações com o número são as mesmas operações com as letras, Então, fazendo esse trabalho aí de maneira articulada, facilita no ensino da álgebra mais para frente. Então, vamos falar aqui da atividade que nós propomos aqui, que é a balança de 2 pratos. Problema: quanto deve pesar cada saco para que a balança permaneça em equilíbrio? Bom, isso daqui é um problema que muitas vezes os alunos vivenciam aí no dia a dia. Então, a gente tem que pegar coisas do dia a dia, trazer para a sala de aula, mostrar o modelo matemático desse problema que é enfrentado aí no dia a dia. Quando a gente mostra o modelo matemático, ele vai ficar mais familiarizado, com o problema, vai entender o problema e depois, mais pra frente, ele vai conseguir também entender os outros problemas que vão vir a partir da álgebra, Então, nós temos aqui 2 sacos, mais
seria esse modelo matemático? X mais 6 é igual a 3. Bom, já conseguimos pegar o problema e escrever o modelo matemático de forma algébrica, né? X mais 6 é igual a 3. Como que eu vou saber? Bom, para eu deixar só um saquinho, né, que eu quero saber quanto cada saquinho pesa, eu tenho que tirar esses 6 quilos daqui. Se eu tiro esses 6 quilos daqui, a balança vai fazer o quê? Vai desequilibrar. Para equilibrar de novo, o que eu tenho que fazer? Tirar 6 quilos daqui, não é? Então, o mais 6 que passou para lá como menos 6, ele não passou para lá com o sinal trocado. Eu tirei ele daqui, então eu tenho que tirar ele daqui também, que é a propriedade do cancelamento, tá? Da adição, né? Quando a gente for ensinar a propriedade da adição, nós vamos chegar lá no cancelamento. O que você tira de um lado, você tem que tirar do outro para poder manter o equilíbrio, tá? Então vai ficar 2x, né? Que é x mais x, 2x. 13 menos 6 vai dar 7. Então, se 2 saquinhos é 7 quilos, isso quer dizer que cada saquinho vai ser o quê? 7 quilos dividido por 2, né? Que vai me dar 3,5 kg. Então, quando eu proponho para o aluno esse tipo de problema, eu estou aqui trabalhando a álgebra, né? Porque eu estou trabalhando com incógnitas, né? X e x. E eu também estou trabalhando o quê? A aritmética. Quando eu proponho para ele a propriedade de cancelamento, né, da adição. O que eu cancelo de um lado, eu cancelo do outro. A mesma coisa eu poderia fazer um outro exemplo, né, propondo a propriedade de adição, né, porque às vezes a gente pode precisar de adicionar de um lado e adicionar do outro. Quando eu levo esse problema, eu deixo de mecanizar, eu deixo de falar, de passar para um lado com sinal trocado, com operação trocada, eu deixo de colocar fórmulas e regras. Eu começo a mostrar para ele o que é realmente, o que acontece. E aí, ele entendendo o que está acontecendo, ele vai passar a gostar daquilo que está sendo proposto, né? Porque muitas vezes os alunos não gostam da matemática, da álgebra, porque eles não entendem o que está sendo proposto para eles, né? E também tem muitos professores que não fazem esforço para isso e preferem muito mais falar de fórmulas e regras do que falar de processos. Bom, então a nossa conclusão. Nós pegamos aí 3 pesquisas, né? 3 trabalhos, 3 estudos, trabalho de TCC, de mestrado e tal, para fazer o nosso trabalho. E concluímos o seguinte, que a falta de compreensão dos alunos em situações de ensino-aprendizagem na educação matemática faz com que muitos deles acreditem que a matemática é difícil, né? Que eles não gostem da matemática e que a matemática é inútil, coisa que não é. Amanhã mesmo, né, eu vou estar dando aula lá no pré-ENEM com a professora de Química, onde a gente vai estar mostrando a ligação da Química com a matemática. Então, ela vai estar falando de Química e eu vou estar introduzindo a matemática dentro da Química, né? Então, a matemática não é inútil, ela vai ser utilizada em todos os outros conteúdos, tá? Em todos, até muitas vezes a gente acha que vai fazer uma faculdade, por exemplo, de educação física. Educação física eu não vou usar matemática? Vai sim, porque a matemática ela é base para muitos outros estudos, tá? Bom, e também ficou evidenciado, né, a partir das pesquisas atuais e também pesquisas mais antigas, que o fator principal, né, da falta do aluno gostar da matemática, do aluno entender a matemática,
é o trabalho do professor, né? Então, não adianta a gente falar, é o Estado que não ajuda, é a escola que não tem infraestrutura, não adianta a gente colocar culpa em outras coisas, né? O problema é o quê? É o trabalho do professor, sim. É o professor que tem que ver qual é a realidade do aluno, trazer a realidade do aluno para a sala de aula e trabalhar com a realidade do aluno, fazendo com que a experiência dele seja usada por ele para que ele, ali matematicamente, né, a gente trazendo problemas matemáticos, fazendo esses problemas de forma matemática, algébrica mesmo, escrever, passar o problema na linguagem natural para a linguagem algébrica, né? Quando a gente faz isso, os alunos eles se sentem mais familiarizados com a matemática. Então, é o professor que tem que correr atrás, sim, né? Ele que tem que estar trazendo as experiências do aluno e usando essas experiências para estar ensinando a matemática. E, bom, seja aí, né? Ou então o professor, ele tem que ser, desde lá da faculdade, né? Ele quer ser professor, então ele tem que buscar, ele tem que pesquisar, ele tem que estudar. Não é simplesmente acomodar, né? Ser professor, o salário é ruim, né? O Estado não ajuda, a escola não tem infraestrutura. Isso aí é desculpa que a gente dá para a gente ser um mau profissional. Então a gente não tem que se apoiar nos erros dos outros para poder ser um mau profissional. A gente pode sim ser um bom profissional com tudo que a gente tem, mesmo que seja precário, né? Então é isso que a gente tem que falar, que o professor tem que buscar, tem que inovar, tem que pesquisar, tem que estudar e tem que batalhar para estar levando cada vez mais o melhor para o aluno em sala de aula e estar fazendo do seu trabalho um trabalho eficiente e eficaz. Tá? Então é isso que eu tinha que falar.